Então, estava só combinando aqui quanto tempo, que eu ando ficando assim meio como o Brizola, me dá uma vontade de falar quase sem parar. Bom, quero cumprimentar todas as estudantes e os estudantes, enfim, da Universidade Federal de Ouro Preto, especialmente aos meus queridos colegas da Faculdade de Direito. Pouca gente sabe, mas eu sou OAB Ceará 3339, ativo, né? Na pessoa do Henrique, que preside o Centro Acadêmico Pedro Paulo, do Paulo e da Gabriela, muito obrigado a vocês pela gentileza do convite, pela honra. Cumprimentar a Larissa, que está organizando aqui nosso expediente, e dizer da imensa alegria e da imensa honra que eu tenho de repartir essa mesa com uma das figuras mais brilhantes que o mundo jurídico e o mundo brasileiro, mediocrizado como estamos, hoje possui. Não só a lucidez, enfim, capaz de entender as coisas fora dos quadrinhos medíocres onde querem nos confinar, mas a audácia de expô-la com um invulgar brilho. O que eu estou falando do professor, meu conterrâneo, Luiz Moreira, é uma alegria muito grande. E nele cumprimento também a desembargadora Alice, que brilha no Tribunal do Trabalho de Minas Gerais, e quero destacar também um mineiro, quer dizer, um carioca que está servindo a Minas Gerais, professor na Universidade de Juiz de Fora, professor Gustavo Castanhon, em nome dele, toda a militância do PDT, que é o meu partido. Eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente aproveitar o máximo de tempo para as questões, para as perguntas, porque eu tenho assim muita disciplina no tema e nem sempre o tema que me propõe na frieza, não é, dos convites feitos há 2, 3 meses atrás, dizem do que você está achando do vazamento do Intercept. Então, eu vou tentar ser fiel ao tema, mas logo em seguida me põe à absoluta disposição, não só para ouvir questionamentos, antagonismos, críticas, enfim, tudo mais, porque é nessa caminhada que eu tenho aprendido. Eu tenho que refletir sobre um projeto nacional de desenvolvimento e a centralidade, ou não, que é bom que a gente coloque isso, que ela não está dada, da questão do pensar acadêmico, da estrutura universitária brasileira e da sua irrelevância ou da sua relevância, da sua centralidade ou da sua lateralidade nesse projeto nacional de desenvolvimento. Primeiro, tento lhes dizer, em brevíssimas quanto possíveis palavras, por que eu comovidamente afirmo repetidamente que o Brasil precisa recelebrar um projeto nacional de desenvolvimento. E isto deriva basicamente de duas constatações, uma positiva e outra extraordinariamente negativa. A positiva, é muito bom que se diga em ambientes dominados por jovens como vocês, que estão todo dia bombardeados pelo pessimismo, pela descrença, pela desconfiança, pela fuga individualista do identitarismo, para ver se protege das mundanices e contradições da política, tão brilhantemente manipuladas, não é, por esses cérebros estrangeiros que acabam dominando o mundo e que foi muito bem descrito pelo professor Luiz Moreira. Positivo. Entre 1930, quando o Brasil estabeleceu uma revolução, e 1980, nós estamos falando de meio século, o que é nada sob o ponto de vista do tempo histórico, que se conta aos séculos, nós estamos falando de 50 anos. Mas se espremer, é fenomenal que apenas 35 anos, do fim da Segunda Guerra Mundial para o ano 80, o nosso país foi o país que mais sofisticado e velozmente cresceu em toda a história do mundo capitalista. Não parece, não é? Mas é importante a gente recuperar em tempos de descrença essa história, porque é nossa história. Nós não temos defeito genético como nação. O Brasil, entre 1945, sistematizada a formulação da Revolução de 30, e 1980, cresceu de uma forma tão espetacular que nós saímos do nada e viramos a 15ª economia industrial do planeta Terra. Ninguém conhece isso. Os compêndios internacionais, a experiência externa, discutindo, refletindo, sempre tem uma página falando sobre o milagre brasileiro. Claro que nós não vamos perpassar nesse momento da reflexão sobre democracia, autoritarismo, porque a nossa história não é uma história democrática, é uma história autoritária, mas eu estou falando de que é uma nação que foi capaz de produzir uma proeza que só vai ser agora superada pela China, que está crescendo, como o Brasil crescia, né, por mais anos, talvez, do que o Brasil conseguiu crescer.
Isto que é o lado positivo, que lembra a nós por que é necessário a gente discutir um projeto nacional de desenvolvimento. O que tinha o Brasil da época, dado que o Cruzeiro do Sul está no mesmo lugar, dado que o chão é o mesmo, dado que a nossa mistura, não é, para o bem ou para o mal é a mesma como gente, o que mudou? Mudou que naquela data nós tínhamos uma guia, nós tínhamos um projeto coesionando a sociedade brasileira a favor, com uma hegemonia moral e intelectual muito claras, que era o nacional-desenvolvimentismo, e contra. Porque também o debate no Brasil não era um debate tão destrutivo como virou hoje, porque havia uma exuberância tal no rumo que o país tinha, que ele condicionava também o antagonismo. Então o antagonismo ia dizer, esse rumo aí está errado, este formato de fazer as coisas está errado, mas era fazer a coisa que estava em debate para nós. Hoje é a anarquia, é a baderna, quando não, volto a dizer, aquilo que já ouvi, a tomada de 3 pinos, ou se a gente deve usar rosa se for homem e azul se for mulher, ou vice-versa, não me interessa propriamente, até porque daltônico eu sou também, né? E aí, a razão negativa. A razão negativa talvez seja mais fácil de ser testemunhada. O Brasil precisa desesperada e inadiavelmente de um novo projeto nacional de desenvolvimento, porque nós, desde o ano 80 para cá, nós estamos mais ou menos estagnados. Números gelados. O Brasil de 1980 para hoje cresce pífios 2,2% ao ano, em média. Enquanto a nossa população, vós me seis, os jovens, cresce ainda a uma razão de 1,7% ao ano. Ou seja, fossem perfeitas as nossas instituições de distribuição de renda, ainda assim nós teríamos que dizer que o Brasil está parado, porque cresce a economia a 2,2 e a população a 1,7, mais ou menos estamos aí marcando passo. Conseguiríamos ser um país de desenvolvimento intermediário daqui 150 anos, nessa velocidade de carga do manco. Porém, nós temos as mais perversas instituições, sob o ponto de vista de distribuição de renda. Todas as evidências estão dadas, mas hoje há uma muito mais forte, porque eu quero economizar o tempo, em que 5 brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5, os dedos de uma mão, têm hoje fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais. Nunca ninguém jamais viu isso na história do capitalismo mundial. Nem no fundo da África, ainda mergulhado em algumas guerras tribais, pode-se assistir a essa perversão, porque lá há uma pobreza generalizada. Aqui não, aqui nós estamos concentrando renda de uma maneira tal que 5 pessoas têm fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais brasileiros. Mas nós temos mais argumentos para evidenciar que o Brasil precisa mudar estrategicamente o seu rumo, e isso não se faz pelo laissez-faire, pelo espontaneísmo individualista, pelo fatalismo, ou cumprindo um manual do bom moço internacional para que nós sejamos salvos da nossa imprudência, da nossa incapacidade nacional pelo capital dos outros, que é o que nos guia modernamente. Nós temos que engolir tudo com casca e tudo, com espinho, com cocô, com tudo dentro, porque aí estaríamos a depender da voz dos que nos governam há muitos anos, há 2 décadas pelo menos, não é? São obrigados a cumprir um itinerário que, em sendo reconhecido pelos investidores internacionais, viriam em nosso socorro para fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer aqui. Nunca houve precedente disso na história da humanidade. Nunca houve experiência de desenvolvimento de nenhum país que tenha acontecido sustentada pelo capital dos outros. Mas vamos aqui. Qual é a evidência de que o Brasil quer mudar? Se nós, de 80 para cá, temos crescido a pífios 2,2%, se no ano que vem nós não crescemos ao redor de 6%, e nem é o mais tarado dos bolsomínios aposta que isso pode acontecer, nem por 1/3, o Brasil estará completando a pior década em 120 anos de história. Vejam, em uma década que perpassou 1 ano, 6 meses de Bolsonaro, que ainda não completou, 2 anos quase de Temer, 5 anos, 6 anos de Dilma e mais um período. Então dá 10 anos a pior década de matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos. A consequência prática é só abrir a janela.
O Brasil tem hoje quase 14 milhões de pessoas desempregadas, 32 milhões de brasileiros estão na informalidade, correndo da repressão nas ruas e cidades por aí afora, tentando viver de maneira informal, desolando o comércio formal. O Brasil celebra a macabra estatística no último ano levantado, que é 2017, de 65.400 homicídios. 65.400 homicídios, quase todos jovens como vocês, quase todos negros, quase todos da periferia das cidades brasileiras. 32 mil estupros foram registrados oficialmente no nosso país no último ano que a estatística oficial levanta. 32 mil mulheres, irmãs, mães, avós, filhas nossas, brasileiras, foram estupradas oficialmente. E todos os especialistas me dizem que esse número está muito dramaticamente subnotificado, porque as mulheres se envergonham de ir à delegacia, porque são maltratadas, são às vezes inculpadas de terem sido vítimas, porque usaram um batom de uma cor ou um short de outro jeito. Não é? Nós estamos vendo aí esse embate, do atleta famoso contra a menina, não me importa em quem, eu estou falando só do fenômeno que o Brasil tem para indicar a necessidade de mudarmos. O Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas e 200 mil com nome sujo do SPC. Isso significa, na prática, uma humilhação nacional generalizada em que as pessoas estão proscritas. Dessas 63 milhões, Henrique, você que é o líder estudantil, hoje o Brasil tem mais de 1 milhão de rapazes e moças inadimplentes com o FIES, com uma dívida impagável de 11 bilhões de reais. Ninguém põe a mão no rosto se sentindo envergonhado, porque quando isso é 1, 2 ou 20 pessoas, isso é um problema dela, da pessoa individual. Mas quando os números atingem este volume, isso é um problema do modelo. Isso é um problema do desenho macroeconômico do país. Então, sem querer lhes cansar muito, me parece que todas as evidências há a recomendar que o país se debruce sobre uma solução para esse descalabro. Se o país não cresce desde o ano 80, se o país está na última década, a pior dos últimos 120 anos, e se as sequelas socioeconômicas são dessa ordem de gravidade, e eu nem falei dos 700 mil casos de dengue, nem falei dos 640 mil casos de malária, nem falei em outras tantas sequelas da vida brasileira. Ora, isso então nos remete a uma pergunta. O que é Projeto Nacional de Desenvolvimento? E isso é um embate muito mais grave e profundo do que a ligeireza de afirmar 3 palavras nos permite acreditar. Projeto Nacional de Desenvolvimento. Por quê? Porque aqui está o busilis, é aqui que a andorinha dorme. É aqui onde as ideologias e os interesses poderosos que as alimentam, que as financiam, se exercitam, ainda que nós não tenhamos a consciência deliberada disso. A economia política que nos governa hoje, eleita por 57 milhões de irmãos e irmãs nossos, isso a gente precisa ouvir com muito respeito, com muita humildade, mas não para aceitar isso, mas para entender o que se passou na alma, o que se passou na cabeça, o que se passou no coração de 57 milhões de irmãos e irmãs nossas que resolveram apostar no mais despreparado dos candidatos. Eu não posso nem falar de mim, mas tinha 13 candidatos. Pode apostar que, tirante o cabo Daciolo, que não era capitão, era cabo, e eu ainda aposto, porque conheci bem de perto, que era coisa melhor, ou menos ruim, né? Nós chegamos a escolher o pior, em matéria de evidências, de experiência, de projeto, de proposta, de presença na vida pública, de corrupção, de fisiologia, de clientelismo. Ainda que o discurso eleito tenha sido um discurso que misturou moralismo, o enfrentamento à corrupção, o lavajatismo, que já foi muito bem esquartejado e anatomizado aqui pelo Luiz Moreira, nosso professor, né? E pela ideia vã de que, mexendo direito em nióbio, grafeno, a gente ia enriquecer o país, faltava só um salvador da pátria achar isso, né? Mal sabe ele que é aqui em Minas, a mina de nióbio, né? E tem lá uma árvore plantada por mim, no tempo que eu ainda tinha cabelo, né? Esse paletó aqui está meio grande, porque eu estou na dieta, né? Então,
forçado aí todos com Ciro, estão pedindo para eu fazer exercício, eu estou fazendo, então. Né? Então, veja bem, projeto significa revogar a crença fatalista no espontaneísmo das forças do mercado. Não é negar o mercado, não é negar a virtude da iniciativa privada, que já se demonstrou muito eficaz para determinadas tarefas do viver humano. Eu estou só falando que o capitalismo deixado solto não responde à questão do desenvolvimento, jamais respondeu, e traz imanente a ele próprio a crise. Como a crise de 2008 explodiu no epicentro do capitalismo neoliberal, que era a América do Norte, e não há mais nenhum intelectual respeitável no planeta Terra, e eu tenho circulado desse ambiente universitário internacional, que advogue mais, que defenda mais o dogma do consenso de Washington, o neoliberalismo, a não ser o ministro da Fazenda do Brasil e a sua equipe. Né? E é uma coisa, parou de estudar, virou um manel-ganhão de dinheiro, nunca deu um dia de serviço no serviço público, não é nem má pessoa, não se trata de ser uma má pessoa, um corrupto, não estou falando isso, não. Estou falando de equívoco. Então, projeto supõe planejamento, afirmação de objetivos nacionais, com imposição de metas, prazos, avaliação, controle, punição, prêmios. Ou vocês acham que é possível se educar uma sociedade de 206 milhões de pessoas na base do vamos ver? Dora, vai fazendo aí, se der certo Deus, se não der, a gente se encontra amanhã. Ou alguém imagina que é possível tratar a identidade nacional brasileira, sob o ponto de vista de saúde pública, por exemplo, na base do espontaneísmo individual das forças do mercado? Ou alguém imagina que é possível que se lance infraestrutura num país que tem características, por exemplo, só no Nordeste brasileiro, cabe a Europa Ocidental inteira dentro. A distância entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará, é de 900 quilômetros. 900 quilômetros, você sai de Lisboa de carro e atravessa a França. Chega na fronteira da Alemanha, deixando para trás a Espanha. Mas se você quiser falar de sair de Fortaleza para o Rio de Janeiro, nós estamos falando de sair de Lisboa e alcançar Moscou. Ou São Petersburgo, melhor afirmando na minha geografia. Como é que já se imaginou lançar uma infraestrutura num país com essas características pelo mercado? Aonde foi que aconteceu esse precedente? Me diga se a ferrovia norte-americana foi feita assim. Me diga se as rodovias europeias foram feitas assim. Me diga se os sistemas de distribuição de energia elétrica, de geração de energia elétrica, de telefonia foram feitas assim. Em que lugar do planeta? Volto a dizer, não estou depreciando o extraordinário valor da iniciativa privada. Daqui a pouco eu arremato. Mas o que eu estou querendo é recuperar de que nós precisamos, e esse é o grande primeiro embate, substituir a crença fatalista de que o homocismo internacional, sempre praticado em hostilidade aos interesses nacionais, aos interesses dos mais pobres e da classe média, vai nos fazer ser acudido pelo dinheiro dos outros, pelo dinheiro estrangeiro. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, não será conosco que vai acontecer. Por que nacional? Ora, porque ainda que a informação esteja se globalizando, é somente ela, na prática, que está globalizada. No concreto, pensemos juntos. As condições de produzir, de empreender, portanto, de gerar emprego, de pagar salário, de recolher impostos, portanto, de dizer de onde é que vem o dinheiro para financiar a Universidade Federal de Ouro Preto, mais ou menos decentemente, esta condição prática de empreender não é global, ela segue sendo dramaticamente nacional em processo de agravamento, com as últimas iniciativas do presidente Trump, que estabeleceu agora uma restrição de importações superior a 200 bilhões de dólares contra o produto chinês. Ora, a maior potência capitalista do planeta Terra, a maior indústria do planeta Terra, está sendo protegida pelos seus políticos, e seremos nós, um país pobre de desenvolvimento retardatário, que vai deixar o laissez-faire, a competição aberta, desintermediada, em que as condições de empreender, volto a dizer, não são globais. E eu cito rapidamente, ninguém precisa ser economista para entender,
Eu cito rapidamente 3 variáveis, cada qual isoladamente já recomenda que a gente abandone o preconceito ideológico e passe a raciocinar com a nossa cabeça. Primeiro, a personalidade e o custo do dinheiro. No Brasil, aqui em Ouro Preto, um comerciante, se for bom amigo do gerente do Bradesco, desconta uma duplicata, ou seja, se financia para o comércio dele, Moreira, há algo ao redor de 2%, 1,75% de juro ao mês. O mesmo comerciante norte-americano, europeu, japonês ou chinês se financia a 1% de juro ao ano. Mas não é só o preço do dinheiro, é a personalidade do dinheiro. Hoje, a grande ferramenta de financiamento do jovem empreendedor, e cada jovem aqui tem na cabeça uma ideia de empreender, nem que seja um escritório de advocacia, que vai ter que ter ali uma biblioteca, uma estrutura de computador, alguma estrutura, um pequeno capital de giro para pagar os primeiros meses, etc, etc. Pois bem, em cada cabeça tem uma vocação empreendedora. Nos Estados Unidos, o jovem empreendedor pode ir buscar um dinheiro que não tem garantia, não tem juro, e o risco é do cara que entrega o dinheiro. Estranho isso. Para nós, parece assim absolutamente exótico. Pois bem, assim nasceu o Facebook, assim nasceu o Google, assim nasceu a Microsoft, assim nasceu a Apple. Só para dar 4 exemplos, bem conhecidos de todos nós. Nasceu assim o Yahoo. Porque tem um dinheiro que se chama Venture Capital. Nós não temos nem sequer a palavra em português no Brasil. Venture Capital é exatamente isso que eu descrevi. São imensos fundos administrados por um coletivo visionário que fica recebendo os jovens com ideias inovadoras. Se essa ideia parece ser uma coisa potencialmente muito interessante, eles aportam dinheiro com o risco. Se der certo, como a Apple extraordinariamente deu certo, o Google, o Facebook, ele que aportou o capital, fica como sócio de 10, de 15, de 20, de 30% da empresa nova que explodiu. Se não der certo, mica para ele. Não é o jovem que vai ter garantia que ele não tinha, não é o jovem que vai arranjar um avalista, etc, etc, etc. Pois bem, esta é a ferramenta de financiamento da inovação no mundo inteiro e não existe no Brasil. Simplesmente não existe no Brasil. Depois você tem a questão da tecnologia. Com a introdução de legislações cada vez mais draconianas de proteção de propriedade intelectual e a substância da guerra entre os Estados Unidos e a China, é basicamente aqui. A China deu 4 passos à frente dos Estados Unidos no domínio da tecnologia 5G do celular. Essa tecnologia 5G praticamente faz com que não haja mais nem sequer 1 milissegundo entre o pulso e a recepção na internet. O que significa dizer que, por exemplo, doravante o carro sem motorista passa a ser viável, o drone que faz entregas automaticamente, guiado pela internet, com algoritmos. Tudo isso é uma revolução que a China deu passos adiante da Apple dos Estados Unidos e os americanos simplesmente estão fazendo o diabo para sabotar a Huawei. Por quê? Porque tecnologia é a essência da decisão do consumidor moderno. A gente incautamente nem sequer faz essa percepção. Mas nesse auditório aqui de 500 pessoas, 600, esse auditório aqui provavelmente tem mais de 500 ou mais de 600 celulares. Todos eles são importados do estrangeiro. O Brasil não sabe fazer celular. 80% do valor de um carro estacionado aqui fora vem do estrangeiro. Não importa se é montado em Contagem ou em Betim. Não importa. Por quê? Porque a parte rica do carro, a mecatrônica, a informática embarcada, tudo está vindo do estrangeiro. Ou seja, a decisão de consumo de bens e serviços hoje está vinculada ao domínio tecnológico de ponta. E o domínio tecnológico de ponta é uma coisa absolutamente segregada, confinada a minorias ínfimas do território global. Portanto, não existe competição entre retardo tecnológico e ponta tecnológica. E o domínio tecnológico não é um padrão global. O Brasil está determinado a se destruir
Só para vocês terem uma ideia, estou falando de carro, de microeletrônico, mas 82% dos remédios que nós tomamos vem do estrangeiro. Todo o meio de diagnóstico médico vem do estrangeiro. Toda a ótica vem do estrangeiro. Porque o Brasil já teve, naquele ano 80, 30% da sua riqueza tirada da indústria. E do ano 80 para cá, isso caiu para 10%. Nós estamos destruindo o aparato industrial brasileiro na absolutamente perigosa ilusão de que vamos pagar o nosso modo de consumo moderno, de microeletrônica, de sofisticação de informática, etc., etc., com milho, soja, minério de ferro bruto e petróleo sem processamento. Vão incorporando aí que isso aqui vai nos permitir o arremate da reflexão de hoje. Mas há um terceiro fator de assimetria que recomenda que seja nacional a compreensão, retomar a questão nacional e fazê-lo com a delicadeza de que o nacionalismo exacerbado, xenofóbico, é uma coisa que nós devemos abominar. Olha como as coisas estão ficando complexas na humanidade. Não é restringir imigração, como os fascistas estão propondo, não é restringir mercadorias estrangeiras ao país, encarecendo, obrigando o nosso povo a consumir gerações atrasadas de aparelhos. É muito mais elaborada e sofisticada a proposta. Mas a questão nacional volta porque nós temos uma terceira assimetria mortal, que tem a ver com escala. Ninguém também precisa ser economista para entender. É assim, uma fábrica de calça jeans chinesa em Xangai produz 1 bilhão de calças jeans por mês. São 7 bilhões de populações no mundo. Ela produz 7 bilhões de calças jeans no mês. Como é que ela faz? Para produzir 7 bilhões, os custos de pano, de zíper, de botão, vai tudo para o nada. Porque ela compra em tal quantidade. E ela basta ganhar meio centavo de dólar numa calça, que ela, por bilhão por mês, ela vai tendo ganho de escala, quantidade. E a escala de uma economia não é uma coisa fatalista. É uma derivada instantânea, imediata e inevitável do perfil de distribuição de renda dos mercados locais. Então, se eu tenho no Brasil 32 milhões de pessoas na informalidade, 14 milhões de desempregados, 63 milhões e 200 mil proscritos do crédito, que não podem comprar nenhuma calça jeans, qual é a escala da indústria de têxtil brasileira para vender calça jeans? É uma escala bem menor. Para isso, a calça jeans sai mais cara, porque a quantidade de pano menor é mais cara. E eu preciso ganhar 10% numa calça, senão não paga o leite das crianças, e a empresa fecha. Resultado, a calça jeans feita na Sulanca de Caruaru, onde toda a agenda picareta de um certo empresariado e de uma certa fração da elite brasileira já está sendo praticada selvagemente, porque vocês devem estar vendo. Né? Falta já propor a revogação da Lei Áurea. Mas lá em Caruaru não tem imposto, a reforma tributária lá não é necessária, porque não tem imposto. Não tem legislação trabalhista, porque todo mundo lá é avulso, cada um se vira produzindo, criança, mulher, homem, tudo produzindo, batendo perna, pedalando máquina de costura em casa, e ainda assim a calça jeans sai mais cara do que uma calça chinesa lá. Agora mistura os três fatores. Escala constrangida pela pior distribuição de renda do mundo. Anacronismo tecnológico extenso pela irresponsabilidade criminosa com que nós desapostamos em ciência, tecnologia e educação, como está se agravando o processo agora. E estrangulado no financiamento pelo perfil e pelo preço, essa é a nossa característica econômica. E essa gente quer nos colocar para competir desintermediadamente com a vanguarda produtiva internacional. Esse projeto tem que ser nacional. E de desenvolvimento por quê? Eles estão impondo, já tem muita gente jovem, interessante, eu tenho esses debates por aí afora, tive um outro dia com a Ludmila, que é uma pessoa muito interessante, professora e tal, mas ela é completamente, enfim, cega por esse identitarismo. Então, uma das questões é, por exemplo, a questão do meio ambiente. Então, evidentemente que qualquer compreensão de desenvolvimento moderna
há de ser sustentável ambientalmente. Há de garantir que o nosso bem viver de hoje não comprometa o bem viver dos nossos filhos, dos nossos netos e o planeta. Então ninguém precisa me ensinar isso. A questão, entretanto, é que nós não podemos deixar faltar energia. E isso não pode ser um debate fragmentário em que tem a turma que não pode deixar faltar energia, e essa é a turma do mal, e tem a turma preocupada com calango, com bagrão, enfim, com tudo mais que uma barragem acaba provocando. Estou falando em Minas Gerais, veja as tragédias que nós temos vivenciado, pelo mínimo a falta de respeito à sustentabilidade. Mas essas duas coisas não podem caminhar em paralelo. Por isso que desenvolvimento é um assunto que nós temos que trazer e popularizá-lo. E, basicamente, não é possível ao Brasil, nesta altura, fazer uma opção japonesa ou nórdica de não querer mais crescer. Por quê? Porque nós temos um imenso passivo, um imenso estoque socioeconômico de pobres miseráveis, um imenso hiato de infraestrutura, um gravíssimo drama de capacitação dos nossos recursos humanos, do nosso capital humano. Só para vocês terem uma ideia, já adiantando um dado, a Colômbia tem 42 de cada 100 jovens de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. O Brasil, com toda essa aberração das arapucas que se abriram com dinheiro público, sem nenhum cuidado com a qualidade, à custa de ProUni, de FIES, que é renúncia fiscal, etc., etc., o Brasil tem hoje 16 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos no ensino superior. Muitos se formando para virar profissões, enfim, que não exigem maior qualificação, embora toda profissão seja respeitável. Mas é dramaticamente triste para um cara como eu anunciar numa faculdade de Direito que 82% dos garotos que prestam o exame de ordem não passam. 82%, Henrique. Você imagina o sacrifício, porque esse já passou. Você vai ser governador de Minas Gerais, vocês não estão sabendo. É assim que começa, né? Tomara, porque, rapaz, vocês têm escolhido umas coisas aqui que, francamente, eu, com todo o respeito, doutor Minas Gerais, Minas Gerais. Vocês não estão só nisso, não. Pior é o Rio de Janeiro e São Paulo. Nossa Senhora. Opa, vamos voltar aqui ao nosso trabalho. Então, esse Projeto Nacional de Desenvolvimento, eu gastei um tempão aqui, ele, para se praticar, ele precisa estar em linha com a melhor experiência internacional. Água, é bom. Cearense por água, então. Em linha com a melhor experiência internacional é o meu esforço acadêmico, que eu procurei trabalhar depois que eu fui para a universidade nos Estados Unidos, e ali a minha preocupação era tentar responder se existia alguma premissa por detrás da experiência mais variada da humanidade, as diversas línguas, as histórias as mais exuberantes, os conflitos, os mais chocantes, de alguns, de outros nem tanto. Enfim, me perguntava, será que por detrás dessa miríade, dessa babel de línguas, existe algum traço em comum que explique por que determinadas nações têm êxito civilizatório, têm desenvolvimento, qualificação do seu capital humano e outras não têm? Eu tenho para mim, para discutir, que sim, que há uma premissa. Pouco importa a retórica, pouco importa o desenho institucional que cada política faz, cada história faz, mas me parece que 3 são os fatores elementares para sustentar um projeto nacional de desenvolvimento. E é nesses 3 que nós temos falhado estruturalmente, por isso esse stop and go. Vai, quebra, vai, quebra, vai, quebra, não é? Embora a experiência de 45 a 80 tenha sido a mais longeva de todos. Depois a do Fernando Henrique pós-real, foi mais curta, depois a do Lula um pouquinho menos curta, mas sempre foi assim, vai, quebra, vai, quebra, vai, quebra. Então o Lula foi, a Dilma quebrou. Então, para ficar na última experiência. Né? Não é para rir, não. Isso aqui é a nossa tragédia. Porque, enfim, as pessoas temos boa fé, a gente tem amizade, tem carinho, a gente vota nas pessoas porque gosta, vota nas pessoas porque nega as outras. E o Brasil está numa encruzilhada, é um fim de ciclo, em que simplesmente nós precisamos fazer, dá tempo ainda, nós precisamos fazer uma autocrítica, porque foram 16 anos de poder do pensamento de esquerda,
e nós arrebentamos o país, dando ensejo a nascer esse negócio, né, proto-fascista. Basicamente não é nem proto-fascista, esse negócio, esse monstrengo, que vai dar uma confusão, vocês não têm ideia do tamanho que vai ser, embora já haja muitos aperitivos, né? Então veja bem, primeira premissa: nunca prosperou a nação que por detrás dessa prosperidade não se encontre um alto nível de poupança doméstica. Traduzindo em miúdo, o dinheiro que sustenta desenvolvimento é o de casa. Não há desenvolvimento que se sustente com base no dinheiro dos outros. Ele até pode vir, pode até ser bem-vindo, mas funciona a finança internacional exatinho como funciona o gerente de banco. Se você tiver muito dinheiro no banco, lá em cima a sua conta, o saldo médio muito alto, o gerente de banco lembra do dia do seu aniversário, manda a cesta de Natal para sua casa, não é? Tudo certo. Agora experimenta estar com um cheque especial furado e procura, está em reunião, não consegue atender, não fala. É assim a finança internacional. Se você não precisa do dinheiro, você é sólido com o seu próprio dinheiro, o melhor dinheiro em matéria de custo e de prazo fica rondando para vir se associar ao seu êxito. E, ao contrário do mito neoliberal, o nível de formação de poupança de uma nação não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais, tenho eu repetido, até que eu consiga que as pessoas entendam. É consequência de arranjos institucionais que a política só ela faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Faz no rumo correto ou faz no rumo errado. No caso brasileiro, flagrantes são os caminhos, o que é uma coisa que me anima no Brasil. O Brasil tem caricaturas tão toscas que alguém que tenha a condição popular de ordenar o debate em relação às caricaturas que nós temos, removê-las, o país dá um pulo, que quem não tiver com cinto de segurança vai tomar um susto. Porque as coisas estão aí. No caso brasileiro, é o modelo tributário. No Brasil, quem ganha até 2 salários mínimos paga 42% de carga tributária. Quem ganha acima de 100 salários mínimos paga 6%. Ora, se isso é uma denúncia, aqui está uma pista de como corrigir as coisas. Como é que se corrige isso? Vamos lá, em linha com as melhores práticas internacionais por enquanto. E já é suficiente, por exemplo, para você em 12 meses, tecnicamente. E em 24 meses, por apego à Constituição, que determina o princípio da anterioridade, quando as inovações tributárias são introduzidas, vocês já aprenderam isso aqui, né? Essa era a minha disciplina, Direito Constitucional e Direito Tributário na universidade. Então, em 24 meses, o Brasil supera o déficit. Primeiro exemplo, em linha com as práticas internacionais, uma tributação progressiva sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram no mundo. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, um grande brasileiro, que eles cuidaram de desmoralizar, porque o Itamar Franco tinha essa concepção nacional. O Itamar Franco tinha esse zelo pelo interesse do Brasil. E eles cuidaram, contrataram a agência de publicidade, o cacete A4, para desmoralizar o Itamar, arranhar a imagem dele. Aí o Itamar, coitado, recebe uma menina no camarote, o camarada fotografa de baixo para cima, o Itamar está aqui de cima para baixo, a menina está sem calcinha, nem lembro disso. Mas foi uma campanha de desmoralização em cima do Itamar, porque ele era isso, era um cara que defendia o interesse nacional e o interesse popular. Pois bem, nós cobrávamos. No Brasil, eu, ministro da Fazenda, Itamar, presidente, nós cobramos o imposto sobre lucros e dividendos. Foi o Itamar sair, o Fernando Henrique entrou e revogou. A progressividade do imposto de renda, nós cobrávamos menos da população mais pobre, classe média, e mais dos mais ricos. Nós tínhamos uma alíquota de 35% no Brasil agora, 1994. Fernando Henrique foi lá e revogou. Então, veja bem, em linha com as melhores práticas internacionais, a tributação sobre grandes heranças acima de 2 milhões de dólares, etc., nós estamos falando de 6 milhões de patrimônio, portanto a classe média, 98% do povo esqueça, 2% apenas, pagam no Brasil 4%. Nos Estados Unidos, na Europa, essa alíquota é progressiva e pode chegar a 40%. O Brasil tem uma condição de hiperfinanciarização da economia, por causa da pior taxa de juros do mundo. Se você cobrasse, excluindo um patamar de até 2, 3 mil reais de transações em cheque por mês, cobrasse só acima disso, e aí você já arrecada dinheiro suficiente para zerar o déficit
e já ter algo ao redor de 60, 70 bilhões por ano para começar a girar a traquitana do futuro. Outra forma de desenhar a poupança doméstica é a previdência social. O que é que estão fazendo agora? Pegam um problema real, aproveitam que a esquerda mofada não tem a menor coerência, o menor compromisso com nada, e empurram goela abaixo do povo de que ou se faz isso ou o mundo vai se acabar. E aí você tem um outro caminho, quer dizer, não, eu reconheço que há um problema, agora a minha proposta de solução é diferente da sua. Então por que há um problema na Previdência? Porque nós seguimos junto com a Argentina e com a Venezuela, nesse caso não são boas companhias, o Brasil, a Argentina e a Venezuela, os três estão quebrados, não é? Insistem no modelo de repartição puro na Previdência Social. O que é repartição? É um sistema em que o trabalhador de hoje contribui para financiar o aposentado. Ora, isso funciona se duas premissas existirem. E elas existiam no Brasil de 20, 30 anos atrás. Primeiro, uma demografia muito jovem. Então nós éramos 8 pessoas ocupadas no ano 70, trabalhando, para financiar um aposentado que não durava 60. Porque éramos uma nação dramaticamente jovem. Com esta crise dos anos 80, a demografia brasileira está envelhecendo como nenhum país do mundo. O Japão levou 110 anos para ter 30% da sua população acima de 70 anos. O Brasil levou 40. Em 40 anos apenas nós passamos de 30% da população com mais de 70 anos. Tamanha avassaladora é essa crise estratégica que o Brasil vive desde os anos 80, com momentos de ilusão de ótica, logo seguidos de rupturas, como nós assistimos mais recentemente, volto a dizer, Lula bem, Dilma quebra. Fernando Henrique bem no primeiro mandato, quebra no segundo. E assim Sarney, Collor, etc, etc. Mesmo filme, e a gente insiste em não tentar mudar o diretor, mudar o roteiro, né, tentar fazer um filme diferente, para pelo menos experimentar alguma sensação de novidade no nosso país. Então o desenho previdenciário tem que ser um desenho misto. Por que esse desenho que o Bolsonaro está propondo não presta? Porque o grande problema no Brasil é que eles conservaram os privilégios. Então 83 de cada 100 reais do sacrifício que essa reforma proposta vai impor ao povo, pesam sobre aqueles que ganham até R$2.000. 83 de cada 100 reais. O exemplo prático são os militares. Tenho nada contra os militares, um projeto nacional de desenvolvimento precisa de um aparato de defesa respeitado, forte, bem equipado, estimulado, etc. Portanto, não me confundam, mas eles estão aí no poder. 9 generais são ministros. 122, da última vez que eu contei, ocupam as diversas hierarquias do governo. Então, eu vou dar um exemplo deles. Eles custam por ano 47 bilhões de reais à Previdência Social e contribuem com 3. A aposentadoria deles, 99% é com 55 anos. E eles querem agora impor 65 anos a um trabalhador rural do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. Compreende? Então não é possível. Agora, esse desenho, depois ainda seguindo, formatar a poupança tem a ver com um novo desenho para o mercado de capitais. O mercado de capitais é uma fórmula que revogou o marxismo-leninismo. Mais duramente, é que o Marx nunca imaginou que a maior força capitalista, o maior acervo de estoque de capital no mundo moderno do século XXI, estivesse sob propriedade dos conjuntos de trabalhadores via fundos de pensão. Então não era possível a social-democracia produzir esse fenômeno. Então hoje, o maior estoque de capital não são os banqueiros do mundo, que tem muito dinheiro. Não são os grandes industriais, não é o mais rico do mundo. Os grandes estoques de capital são anônimos e pertencem a coletivos de trabalhadores, os fundos de pensão dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, e agora estão crescendo volumosíssimos na China. Pois bem, no caso do Brasil, nós não temos mercado de capital. Porque este dinheiro é quem está se associando para capitalizar as empresas. Aquele venture capital é tudo origem nesse dinheiro. Né? As empresas vão crescer, elas vão à Bolsa. No Brasil, a Bolsa de Valores é um cassino. Ninguém capitaliza uma empresa, ninguém vai lá e assim, olha, eu preciso de dinheiro para abrir uma fábrica nova. No Brasil nunca houve. Eles chamam IPO porque não tem sequer a expressão em português.
É um cassino. Ou seja, eu estou só querendo dizer para vocês que a primeira grande premissa de um projeto é construir poupança, para dizer de onde vem o dinheiro que vai lastrear o nosso movimento em direção a desenvolver o país. Assim, dou vários exemplos aqui, mas não vou lhes cansar muito mais do que já fiz. A segunda grande questão, que é premissa do desenvolvimento, e pode-se afirmar, não interessa a institucionalidade, não interessa a retórica, não interessa o que é que eles dizem para os outros. O que é fatal, sem exceção, é que todos os experimentos de êxito civilizatório, de progresso, de prosperidade, vão encontrar atrás deles uma sólida, orgânica, sistêmica coordenação entre um governo forte, empresariado convergente com a iniciativa e uma academia absolutamente engajada na produção das respostas técnico-científicas do experimento de desenvolvimento a ser executado. Olha, pode ser o experimento americano. A retórica é liberal, a retórica é o mercado. Mas não existiria América moderna se não fosse o New Deal lá atrás. Não existiria América moderna se não fora o pesadíssimo investimento em defesa. Então eles gastam trilhões de dólares no desenvolvimento de apetrechos para o aparato de defesa, e aquilo tudo tem aplicações civis imediatamente transpostas para a indústria privada. As patentes são todas públicas. Todo gasto com pesquisa e desenvolvimento é público estatal. Sabe de onde vem a internet? De um investimento do exército americano. Sabe de onde vem o celular? De um investimento do exército americano. E a corrida espacial, agora eles estão na terceira revolução industrial, animados em serem protagonistas em nanotecnologia, robótica, mecatrônica, novos materiais, semicondutores, supercondutores, financiando como? Há um repto para que o aparato do aeroespacial se desenvolva para chegar o homem a Marte. Então tem uma data para chegar o homem em Marte. Todo o desafio para fazer um homem chegar em Marte vai ser o desenvolvimento de nanotecnologia, engenharia genética, enfim, robótica, nanotecnologia, biotecnologia, porque tem que fazer planta crescer lá, o diabo e não sei o que e tal. Ou pode ser o experimento chinês, onde não há pudor nem conversa, o governo coordena planos quinquenais, decenais, quinzenais, vintenais, de 50 anos, e a China está executando esse plano. Então, a execução do plano. A China saiu do nada, importadora 100% do minério de ferro de Minas Gerais do Brasil, já perfura 20% do mercado de aço plano do Brasil. Você imagina a eficiência e a nossa burrice, porque chega nessas horas, a turma quer que eu seja moderado, mas é assim, o minério de ferro vale quase nada. Você mete num trem, sai aqui de Itabirito, sai aqui de coisa, mete num trem, vai para um porto no Rio de Janeiro, mete esse negócio no navio, o navio roda o mundo, passa pelo canal do Panamá, desce, atravessa o Pacífico todo, entrega na China, a China mete numa usina siderúrgica recém-constituída, faz o aço plano, bota no navio, atravessa de volta e perfura 20% do mercado de aço plano do Brasil. Tem alguma coisa profunda e gravemente errada conosco. 20% de um semi-elaborado. Sabe quanto esses canalhas estão nos obrigando a importar do estrangeiro, em dólar que nós não temos, de gasolina, óleo diesel, gás de cozinha? 206 milhões de barris desses derivados de petróleo importados do estrangeiro, enquanto 1/3 da capacidade de produção da estrutura de refino do Brasil estão parados criminosamente. Eles estão degradando a Petrobras para esquartejá-la e entregar para o estrangeiro. E o terceiro pilar, o terceiro elemento comum ao experimento de desenvolvimento é investimento em gente. Aqui entra um dos elementos centrais da convocação da nossa conversa hoje. Não existe, simplesmente não existe, nenhum experimento de êxito civilizatório que por detrás dele você não encontre ou agudo, para a gente ter mais esperança, ou crônico, um definitivo e visível investimento em gente. Capacitação dos recursos humanos. Aposta na qualificação do seu capital humano. Agora, com a sofisticação
de um paradigma pedagógico que tem que ser muito diferente do que era no passado, porque o que interessa agora não é reproduzir passivamente informação, porque isso o Google faz para a gente. O que importa agora é associar informações que existem e, ao associá-las, criar uma informação inovadora. E isto é uma revolução no padrão de pedagogia que a nossa estrutura tradicional de ensino tem ainda no Brasil. Pois bem, as primeiras universidades inglesas vêm do século XIII, na França do século XIV. Mas, se nós não fizemos, não estávamos nem vivos como brancoides, né, no século XIII, XIV, só estavam os índios, talvez devêssemos ter deixado eles aqui, talvez tivesse muito melhor esse pedaço do território do planeta, né? Nós, no Brasil, temos um experimento chinês mais recente, ou o experimento coreano. Eu já era taludinho deputado estadual, com 26 anos, a primeira vez eu fui eleito com 25, e eu me lembro o orgulho que eu tive, porque veio uma missão da Coreia do Sul, corri o ano da graça de 1983, conhecer como é que um país do terceiro mundo já tinha uma plataforma de indústria automobilística capaz de produzir 600 mil veículos por ano. O Brasil, em 83, produzia 600 mil veículos. A Coreia não produzia nenhum e estava tomando a decisão de entrar, de se esforçar para abrir uma indústria. Saíram daqui decepcionadíssimos, porque eles imaginavam que o Brasil tinha uma indústria automobilística. E quando vieram aqui, encontraram a Volkswagen, a Ford e a Chevrolet. Então, na verdade, nós éramos, como pioramos muito de lá para cá, meras maquiladoras, montando aqui carros dos outros. Pois bem, hoje, nós estamos falando de ontem. Hoje a Coreia tem 4 marcas globais e domina 17% do mercado de automóveis do planeta Terra. A Coreia do Sul não tinha um rudimento de indústria eletroeletrônica nos anos 90. No ano 90. Hoje vocês têm aí Samsung, LG, tudo isso aí, estão dominando o mercado de eletroeletrônica do mundo. Tudo nasceu de uma vivência de mudança no padrão de educação. A jornada diária na escola foi transformada em tempo integral, a jornada em matemática foi incrementada, porque aí está a base para as engenharias e para a inovação, o que não quer dizer que as outras linhas de pensamento do estudo não devem ser investidas. O fato é que não há exceção. Nem um país do mundo que se desenvolveu sem antes você ver claramente um esforço notável. Não é retórica. Todo mundo, não sei o quê. Tem que ver quanto é o gasto por aluno ano. Qual é o percentual de garotos que estão na creche. No Brasil é 1 em cada 3. Em pleno século XXI. E esse 1 em cada 3 é o filho do rico. E o filho do pobre, que já tem dificuldade de cognição, porque é mal alimentado na primeira infância, nasce numa família desestruturada, nasce numa família cujo primeiro contato com droga é a mãe ou o pai, assim como também com arma, esses estão na rua. Então não é possível produtividade com 700 mil casos de malária. Não é possível falar em produtividade com 700 mil casos de dengue, com doenças medievais, estando de volta o sarampo, que o Brasil tinha certificação internacional, perdemos o certificado internacional agora, essas antas, que nos governa agora, já foi no governo Jair Bolsonaro. Perdemos a certificação, apareceu um surto em Manaus, eles nem para fazer a vacinação de embargo, e isso quer dizer que já vai se espalhar pelo país inteiro, mas já perdemos o certificado de área imune a sarampo. E aí zika, chikungunya, enfim, é uma coisa inexplicável para um país como o nosso, que tem recursos. E isso nos apanha, e eu termino, que eu acho que eu já passei de qualquer razoabilidade, é como é que a gente sai de onde estamos para lá. Eu sinto nos auditórios uma angústia muito grande. Né? Ok, muito bom, os países fazem isso, mas como é que a gente sai daqui para lá? Tem saída? Eu digo comovidamente, tem sim. O Brasil precisa imediatamente celebrar, como primeiro passo desse projeto, a percepção de que os 4 grandes motores conjunturais de ativação da economia brasileira estão enguiçados. São 4 os grandes motores. Primeiro motor nem é tão sadio, mas é óbvio, ninguém precisa ser economista para entender, o primeiro grande motor do crescimento econômico num país como o nosso é o consumo das famílias. Óbvio, se as famílias consomem mais, compram mais do comércio. O comércio compra mais da indústria para ter o que vender. A indústria, sob encomenda, produz mais e compra mais matéria-prima. E aí a traquitana do desenvolvimento começa a se mexer. Quando o Brasil cresceu, e esse foi o grande defeito,
por exemplo, do governo Lula e do governo Fernando Henrique, foi fazer uma aposta no consumo em momentos de renda irreal, provocada por crescimento de preços dos nossos produtos tradicionais lá fora. E aí o país cresceu o consumo enquanto destruía a produção. Resultado, nós passamos a importar crescentes volumes, e aí quando os preços internacionais dos nossos produtos, minério de ferro, petróleo, caem, a gente quebra. E essa é a explicação. Então o Brasil tem 60% do crescimento do PIB e consumo das famílias. Como é que a gente pode ativar o consumo das famílias? Emprego, salário, formalização da economia e crédito. Como o emprego parece ser a consequência da ativação econômica e não causa, né, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, onde a gente pode agir? No crédito. Então você tem 63 milhões e 200 mil brasileiros com nome no SPC, qual é o problema de você chamar essa gente toda para reestruturar essas dívidas em bases negociais, descontando só os abusos e refinanciando em 36 vezes, com 10% de juro, os bancos do Brasil, Caixa Econômica, ganhariam dinheiro. Nenhum problema, esse projeto estava totalmente estudado e agora a Caixa Econômica vai fazer só com os mutuários dela, que são 3 milhões. Mas é possível fazer para todo mundo. Segundo motor, o investimento empresarial. Como é que funciona? Ora, o empresariado precisa saber, chamam-se de expectativas, de que se ele abrir uma fábrica nova sem fechar a velha, ele vai ter mais gente para comprar. Então a primeira característica, nós no Brasil, nos últimos 3 anos, do desmantelo da Dilma para cá, nós fechamos 13 mil indústrias. A Mercedes de Minas Gerais fechou. O Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos 3 anos e segue dizimando as indústrias. Ora, e a atual estoque de indústrias está operando com 30% de capacidade instalada ociosos. Ou seja, a indústria brasileira, mesmo precarizada, tem capacidade de produzir 100 geladeiras, só está produzindo 70. Se ela fica com 30% de capacidade sem ocupar, ela não investe mais, ela não moderniza mais e no limite ela vai fechar. Então, evidentemente, nós precisamos entender o que é que aconteceu. Fora a retração brutal da demanda que eu já falei, você tem um problema sério de crédito, de novo, onde a gente pode atuar. Os empresários brasileiros estão devendo 3 trilhões de reais. 600 bilhões de reais estão já classificados na contabilidade dos bancos como crédito de recuperação duvidosa. Resultado prático, o sistema financeiro retraiu-se todo. Ninguém mais renova o papagaio de ninguém. Quem pode quebrar essa inércia não é o mercado, é o governo. Não é dando dinheiro para ninguém, não. Você tem hoje 360 bilhões de dólares de reservas cambiais. Se você fizer um fundo soberano com juro internacional negativo, você faz uma espécie de reestruturação desse passivo, em contrapartida a um programa de reinvestimento, emprego, que você poderia perfeitamente solver esse segundo motor. O terceiro motor é a conta pública. Felizmente eu já comentei, posso passar mais aceleradamente. Mas por que a conta pública precisa ser sadia? E a velha esquerda mofada e corrompida do Brasil perdeu a noção disso. Simplesmente nós, a esquerda brasileira, não tem mais nenhum compromisso com a saúde fiscal. Ora, a saúde fiscal é a essência de um governo progressista. Por que o Ceará, a gente ganha todas as eleições? Pensa que é coronel? Pensa que eles gostam de chamar porque eu venho de lá? Lá o Ceará simplesmente tem a melhor escola pública do país. E não sou eu que estou dizendo, não. Entre no Google e veja qual é o melhor IDEB do Brasil. É Sobral, a minha cidade. Porque lá, enquanto Minas Gerais cobra 4% do imposto de soberança, nós cobramos 8%. Enquanto Minas Gerais não cobra dos coronéis da PM e dos promotores, dos desembargadores, etc., etc., lá no Ceará nós cobramos 14% de contribuição previdenciária dos grandes salários e não cobramos dos pequenos. Então lá nós temos resposta. Aconteceu um surto agora de violência pesada, nós partimos para cima contra as facções criminosas, caiu 60% dos homicídios. Porque nós temos ferramenta para trabalhar, que é a saúde das nossas contas. Você imagina o estado de Minas Gerais quebrado, o estado do Rio Grande do Sul quebrado, o estado do Rio de Janeiro quebrado e um estado miserável do semiárido do Nordeste. É um estado que não se fala em atraso de salário, em picar salário, em não pagar 13º salário, há pelo menos 30 anos. Eu não estou falando para depreciar nada, não. Se lá pode, muito mais pode aqui, que tem uma economia pujante, um povo extraordinário, muito acima da média
de politização, por exemplo, do povo do Ceará. E eu falo isso não é por qualquer tipo de jactância, é só para vocês entenderem por que eu tenho confiança de que as coisas podem ser diferentes. Então a conta pública no Brasil pode ser consertada por aqueles caminhos que eu falei, depende apenas de respondermos a uma pergunta: a que senhor você quer servir? Porque, por exemplo, eu não falei, mas o Brasil faz este ano de crise, corte de universidade criminoso. Esse ano o Brasil está fazendo a dispensa de imposto, que existe, a de cobrar o imposto, de 386 bilhões de reais no ano. Percebe? Você está devendo e porque conseguiu um favor. Não tem critério, não é um negócio assim. Foi conseguir um favor, um privilégio, a maior parte. Né? Tem algumas coisas até que tem mérito. Mas são 386 bilhões de reais por ano de dispensa de imposto. Se você cobra 20% disso, nós estamos falando em quase 80 bilhões de reais. O corte das universidades, nós estamos falando de 16 bilhões de reais. A que senhor quer servir? Essa é a grande questão. E quem manda nisso é a população. E por fim, para não cansá-los muito mais do que eu já fiz, me desculpe, mas me apaixonei de novo pelo auditório, vocês estão todos atentos. Eu mexo aqui, vocês mexem a cabeça, eu mexo aqui, vocês mexem. É muito bom para um velho professor sentir assim que a conversa está entrando. Então, por último, é a questão da política industrial e de comércio exterior. E aqui a minha zanga é mais grave do que todas. Porque o Brasil, ao contrário da maioria esmagadora dos países de desenvolvimento retardatário, pode correr o trecho com muito mais velocidade, queimando muito mais etapas do que qualquer outro país do mundo. Por quê? Porque nós não estamos começando do zero. E aí me parece, eu tenho muito cuidado para não ter paranoia, para não ter negócio de conspiração, mas eu também já aprendi que o mundo não é para os inocentes, não é para os ingênuos. E o Brasil é objeto, sem nenhuma dúvida, da cobiça internacional e de uma guerra híbrida. Nenhuma dúvida. Agora, parece que há um cérebro, porque, repare, o quarto motor é uma política industrial e de comércio exterior. Na prática é o seguinte: 4 grandes complexos industriais com potencial global o Brasil já tem. Trata-se de reordená-los e puxar para eles ganharem escala global, na direção daquilo que nós conversamos: superar o atraso tecnológico, equacionar mecanismos de financiamento e ganhar escala por uma política de comércio exterior, de uma diplomacia que lute por regimes de preferências comerciais, etc, 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 tudo na nossa mão, no momento crítico da humanidade em que os Estados Unidos e a China estão numa guerra fratricida, não é fratricida, é uma guerra violenta, que eu espero que não descampe para a violência pura e simples, entre eles, mas a Coreia do Norte, a Síria, o Líbano, a Líbia, o Egito, todos eles estão vendo. Agora o Irã está sob estresse. É uma guerra. E achar que a maior reserva de petróleo do mundo ocidental, que está na Venezuela e no Brasil, vão ficar imunes a essa cobiça e essa guerra que eles estão fazendo, é ser muito inocente. E aqui estão os 4 complexos industriais, que o Brasil já tem, mas parece que tem um cérebro trabalhando para nos tirar. Primeiro, o complexo industrial do petróleo e gás. Qual é o sentido, eu pergunto comovidamente, do Brasil comprar gasolina do estrangeiro? É problema tecnológico? Não, a Petrobras sabe fazer gasolina. É problema de financiamento? Não, a estrutura de preço da Petrobras é a mais cretina do mundo, porque o custo do barril de petróleo feito no Brasil não passa de $20 já com os impostos. Eles estão cobrando o preço de especulação de Roterdã, que nesse momento passa de $80. Por isso que a gasolina está a R$5 aí na bomba de vocês aqui em Ouro Preto. R$4,99, R$4,30 e não sei o que e tal, porque nós estamos pagando gasolina em dólar. Qual é a explicação para isso, se não for suborno? Qual é a explicação para isso, se não for suborno? É suborno. E grandes subornos internacionais. Por que o Brasil vai simplesmente destruir a Petrobras, retalhar os pedaços e vender os pedaços de forma desvalorizada? Por que isso? Deixa que eu lhes diga, 80% do petróleo do mundo estão sob controle de estatais. Só 20% estão no controle de um cartel internacional. Por que razão um país que já tem ponderado oficialmente 20 trilhões de reais de petróleo do pré-sal, já acubado, já tudo certificado, internacionalmente reconhecido, ouvindo a conversa?
Sabe o que precisa para um projeto desse? Precisa de 1/10 disso. De lá, com um terço disso, a gente revoluciona o Brasil. 20 trilhões. Agora descobriram uma reserva maior ainda, já saindo da bacia de Campos e de Santos para Sergipe. O céu é o limite. E estão entregando para os estrangeiros. Nós precisamos lutar, não podemos ficar acomodados atrás do computador. Precisamos quebrar umas vitrines por aí, falando sério. Né? Honestamente, nós precisamos fazer isso. Isso é um cara que se elegeu falando em Brasil acima de tudo. Falando em Brasil acima de tudo. Isso é um canalha, traidor da pátria brasileira, em quem faz uma coisa dessa. Há um segundo complexo industrial, o complexo industrial da defesa. Todo país como o Brasil gasta bilhões de reais sem nenhuma transparência, porque é um pretexto de ser de defesa, com defesa. Então nós estamos comprando blindados, estamos comprando foguete, mísseis, baterias antiaéreas, avião, caça, helicópteros militares, corvetas, destroyers, porta-aviões, etc, etc. São bilhões de dólares. E o Brasil simplesmente é um de 8 países do mundo que sabe fazer um avião. E com dinheiro público, nós desenvolvemos uma joia que chama-se KC-390, que é um supercargueiro militar, que na hora que ficou pronto para fazer os últimos testes, uma fila de 20 bilhões de dólares de encomendas se formou. Estes canalhas entregaram a Embraer. Nesta hora dela beber água, entregaram para a Embraer, entregaram para a Boeing, por um valor menor relativamente do que se pagou pelo Hotel Copacabana Palace. Um outro projeto enriquecedor desse complexo industrial são os caças Gripen. É um caça ultra sofisticado que a Suécia, por um momento absolutamente único na história do capitalismo mundial, acanhadinha no seu território, resolveu escolher o Brasil por um conjunto também de investimentos importantes que nós fizemos com dinheiro público para transferir o pacote tecnológico inteiro do caça Gripen para o Brasil. Só o capacete, que é um capacete ultraeletrônico, com aplicações civis as mais importantes, está sendo fabricado no Rio Grande do Sul, vai ser descontinuado. O piloto entra, pluga o capacete no avião e simplesmente esquece o avião, fica prestando atenção só na defesa e no ataque, porque o avião faz o resto tudo sozinho, todo o processo acontece aqui no visor do capacete. Eu vi isso lá, fui lá, entrei no cockpit do caça Gripen e tal, e os caras estão apavorados, como é que fizeram um acordo desse com o Brasil e o Brasil entrega para a Boeing o projeto. Esse projeto também, nós estamos falando de 10 bilhões de dólares. O complexo industrial da saúde, já ponderei para vocês, prótese, cama de hospital, bengala, cadeira de roda, remédio, ecografia, raio-x, tudo isso o Brasil gasta bilhões. Esse ano, o Brasil está importando com todo o sacrifício 18 bilhões de dólares do estrangeiro desse aparato industrial da saúde. Por que a gente não faz isso com engenharia reversa no Vale do Jequitinhonha, em Mucuri? Por que a gente não faz isso num fundão da Amazônia, de base biotecnológica? Nós no Ceará nós estamos fazendo, né, uma nova indústria de química que é baseada em biologia e não mais em princípios tóxicos e tal. Esse é o outro complexo. E, por fim, o complexo industrial do agronegócio. A agricultura mais competitiva do mundo, que é a nossa, importa 40%, 45% dos seus insumos do estrangeiro. E agora, com esses canalhas que nos governam, estão licenciando princípios ativos proscritos na Europa. Então, estão licenciando no Brasil coisa que dá câncer em criança. São mais de 80 princípios ativos que foram licenciados em 5 meses de governo. O Brasil é um país saqueado, e nós aqui tudo meio aparvalhados. A nossa grande imprensa cuidando de nos distrair com essas frivolidades todas, né, que nós estamos assistindo. Eu fico muito indignado, mas, como eu queria demonstrar, o Brasil não precisa ser assim. Pode mudar, depende de nós. Obrigado a todos.